Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Paz a todos vocês que têm acompanhado o programa Transformando Vidas. Quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos aí de Poste Caldas, Santa Rita de Caldas, Bandeira do Sul, Boteiros, Campestre, Cabo Verde, Machado, Serrania. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Você também que não é do avivamento, mas tem nos acompanhado, vocês pastores, que Deus abençoe e guarde a família de vocês, a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meu amado? Você também que está aí, talvez num leito de enfermidade, não se desespere. Jesus está no controle de tudo. Ele é o médico dos médicos. Creia que o Senhor vai te tirar daí, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, meu amado? Meu amado, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a nossa associação beneficente El Roi. Nós temos também vinculado à igreja, a associação tem o seu CNPJ, já tem mais de 20 anos essa associação e tem ajudado aí dezenas de pessoas. Tá? Nós temos esse trabalho. Você pode até entrar na página Associação Beneficente El Roi para conhecer o nosso trabalho, tá? Então, Associação Beneficente El Roi. E hoje nós vamos estar mostrando um vídeo sobre aquilo que nós fazemos. Claro que não tem como mostrar tudo, né, num programa de televisão, mas nós vamos estar mostrando aí um pedaço, né, daquilo que nós fazemos, uma parte daquilo que nós fazemos, por exemplo, aqui em São Paulo, e também aonde tem, por exemplo, um núcleo, uma igreja, que faz parte da nossa igreja, existe ali a mão da associação levando, por exemplo, alimento, levando aí uma cesta básica, levando roupa, e tudo isso nós temos feito com relação à Associação Beneficente El Roi. Então esse trabalho, nós já estamos com ele voltando, repetindo, há mais de 20 anos. Associação Beneficente El Roi. Eu quero ler alguma coisa com você aqui na Palavra de Deus, em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e quando demos de comer, ou com sede demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então veja bem, meu amado, esse é o trabalho também da igreja. Nós trabalhamos com muitas pessoas de comunidade. Nós encontramos pessoas, por exemplo, usuários de droga, pessoas que, de família que muitas vezes o pai está preso. Então esse é o trabalho da associação vinculado à igreja, é um braço da igreja, tá? Nós também temos, um trabalho com relação a viciados em droga. Claro que nós não temos um centro de recuperação, mas existe todo um apoio, por exemplo, espiritual, emocional e também as necessidades, daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa viciada em droga, ela geralmente não está trabalhando, a família inteira é prejudicada com aquilo. Então há uma cobertura, por exemplo, da igreja com relação à associação para estar ajudando aquelas pessoas, por exemplo, uma mãe, ou até mesmo aquela pessoa, até aquela pessoa, por exemplo, se recuperar. Às vezes leva um ano e meio, 2 anos, para aquela pessoa voltar novamente ao trabalho, ao mercado do trabalho. Então,
Tudo isso nós da igreja nós fazemos através da associação. Nós temos parceria com relação à alimentação, nós temos parceria com sacolões aqui, por exemplo, em São Paulo, e mercado, né, até um supermercado, e uma vez por mês uma equipe aqui da igreja, que faz parte também da associação, eles vão fazer recolhimento de alimento, né? Então tem toda uma estratégia ali, fala do projeto da associação, como que funciona, para quem é destinado tudo isso. Então nós temos uma vez por mês onde nós arrecadamos o alimento básico, né, dentro da associação. Dentro da associação também nós fazemos, por exemplo, às vezes de 2 em 2 meses, nós fazemos um festival, e este festival é vendido ali, por exemplo, um bilhetinho, né, para a pessoa ter acesso, um kit, né, vamos fazer um exemplo, um festival do milho, né, aí tem lá tudo, né, que é derivado, pamonha, curau, bolo de milho verde. Então a gente faz isso, por exemplo, para que a gente possa arrecadar fundos também para a associação, porque a associação ela tem as construções. Nós construímos aqui na cidade do Embu das Artes uma quadra. Essa quadra vai servir no futuro para a gente ter, por exemplo, campeonato, né? A gente tem escolinha de futebol também, que é vinculado à associação, e claro que é pequeno ainda, né? Porque o projeto nosso é maior, mas é pequeno, mas nós já temos isso aí em andamento, essa escolinha de futebol, onde a gente pega, por exemplo, os meninos, né, de faixa etária ali, de 7 até 13 anos, trazendo para a quadra, e tem ali, por exemplo, alguém dirigindo, conversando com eles, fazendo uma oração, mostrando para eles ficarem longe das drogas. Então todo esse trabalho é feito através da Associação Beneficente El Roi. E é um trabalho assim bem dinâmico, né, com a ajuda de vários irmãos da igreja, porque sozinho nós não podemos fazer nada. Então tem muitas pessoas envolvidas. São pessoas também bem humildes, né, que vêm da periferia da comunidade e sabe o que é uma fome, sabe o que é ficar, por exemplo, sem emprego. Muitas vezes mora assim, em barracos, né? Então eles conhecem a realidade, porque existem muitas pessoas que, por exemplo, você vê diante dessa pandemia, né? É fácil a pessoa muitas vezes ficar ali na sua mansão, né? Tem ali não sei quantos quartos, tem quadra, tem por exemplo piscina, tem estúdio. Então é fácil a pessoa dizer, olha, vamos ficar na quarentena, né? Você tem ali, por exemplo, alimento à vontade. Agora, imagina uma pessoa que mora, por exemplo, dentro de um barraco, numa comunidade. Você já entrou numa comunidade? Você já entrou em uma favela? Você sabe o que divide, por exemplo, um cômodo do outro, do vizinho? É um madeirite. Aqueles madeirites de 5 milímetros. Né? De 5 milímetros, que divide uma casa da outra. E muitas vezes dentro de um barraco tem 4, 5 crianças, igual está acontecendo aqui conosco nessa pandemia, né? Então é fácil, né, você ver os artistas dizendo, olha, vamos ficar em casa, né? Você vê o governador dizendo, vamos ficar em casa. Então é fácil, dentro da realidade deles é muito fácil. Mas eu quero ver dentro da realidade de uma comunidade, como que uma comunidade vai ficar, por exemplo, isolada, sem trabalhar? Sendo que, por exemplo, todas as mães que moram, por exemplo, em comunidade, todas são, com relação à nossa igreja, todas são diaristas. Se elas não trabalham, elas não comem. Exemplo, ela trabalha hoje para comer, chegar, né? Recebe, passa ali num supermercado e compra. E se ela não trabalhar? A maioria das pessoas, dos homens também,
são autônomos. É um profissional liberal, ou seja, que a gente até chama, né? Parece até bonito profissional liberal, mas é um pedreiro, é um eletricista, é um encanador, é um ajudante de pedreiro. Então, como que essas pessoas vivem? Então, existe o braço da associação para estar ajudando essas pessoas. Eu gostaria que você conhecesse um pouquinho, num videozinho que nós fizemos, uma parte do trabalho que nós fazemos. Não estou pedindo ajuda a você, não. Estou só mostrando o que nós fazemos, né, com relação à igreja. Quer dizer, um pouquinho que a gente tem, a gente divide. Isso é o bonito da comunidade. O pouquinho que eles têm, eles dividem. Tá bom, meu irmão? Então você vai conhecer um pouquinho desse trabalho. Depois nós retornaremos. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quando somos crianças, sempre ficamos na expectativa do que vamos ganhar em nosso aniversário e em datas comemorativas. Mas à medida em que vamos crescendo e nos tornamos adultos, começamos a descobrir o quanto é prazeroso poder dar algo a alguém. E aprendemos que somos mais abençoados em dar do que em receber. Por isso, devemos ser generosos com tudo que o Senhor tem nos dado. Veja o que o Senhor diz: deem e lhe será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dado a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Doar implica na necessidade de retribuir o que foi agregado à sua vida. Doamos roupas, alimentos e tempo, mas o que de fato importa é a relevância desse ato de entrega que devemos tornar um hábito. Quando doamos alimentos, não matamos apenas a fome do indivíduo, mas damos ao mesmo a oportunidade de revigorar as forças e voltar a lutar pela vida. Precisamos experimentar a alegria de doar nosso tempo, nossos recursos, talentos e habilidades. Enfim, tudo o que Deus tem nos dado. Entenda, doar independe do quanto de dinheiro que temos nas mãos, mas de quanto amor temos no coração. Nós sempre somos ricos em relação a alguém, pois sempre haverá alguém mais necessitado que nós. O problema de nossos dias não é a escassez de provisão, mas a injusta distribuição. Acompanhe agora como a Associação Beneficente El-Roi tem feito para minimizar esses efeitos.
Em São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, pelo menos 250 mil pessoas, entre adultos e crianças, a maioria menor de 6 anos e fora da escola, passam fome. Enquanto isso, mais de 3 toneladas de alimentos em perfeitas condições de consumo são jogados no lixo semanalmente na capital paulista. Os dados estimados pela Secretaria Municipal de Abastecimento mostram que essa quantidade seria suficiente para proporcionar 3 refeições diárias a 3.125 pessoas durante 7 dias. Para evitar todo este desperdício, no ano de 1999, a Associação Beneficente Elroy criou um canal de comunicação com empresas, com o objetivo de estimular o sentimento de partilha. A Associação Beneficente Elroy atua como um gerenciador de desperdícios, administrando 3 operações: coleta, armazenamento e distribuição qualificada. Primeiro, os alimentos doados são coletados nos locais, em dias e horários indicados pelos doadores. Depois, as doações são armazenadas na central de arrecadação e recepção. Lá, os voluntários fazem a separação e formam cestas básicas. Finalmente, na distribuição, as pessoas cadastradas recebem a cesta básica. O trabalho tem sido gratificante. Desde o início do projeto, centenas de famílias têm sido beneficiadas. Para atingir essas metas e fazer com que os números cresçam cada vez mais, contamos com a ajuda de nossos parceiros, pessoas físicas e voluntários. Entre em contato através dos canais de comunicação e transforme sua empresa em mais um parceiro da Associação Beneficente Elroy. Ela vai ajudar a arrecadar alimentos, distribuir amor e fazer um futuro melhor. Associação Beneficente Elroy, estendendo a mão a quem precisa. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a Palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Então, você viu aí nesse vídeo uma parte daquilo que nós fazemos. E nós não fazemos isso só, por exemplo, num tempo de pandemia. Nós fazemos isso aí o ano inteirinho. Né? A gente, por exemplo, fala do nosso projeto, chega num sacolão, fala do nosso projeto, né? E chega numa padaria, fala do nosso projeto, chega, por exemplo, no mercado, fala do projeto. Então, eles nos ajudam, com o pouco que eles têm, eles nos ajudam. E através dessa ajuda, nós podemos aí estar ajudando dezenas de pessoas. Nós fazemos isso o ano inteirinho. Se você entrar na associação, você vai ver, por exemplo, a época
do trabalho das crianças, por exemplo, o Dia das Crianças, o que nós fazemos? Nós fazemos uma festa aí para mais de 300, chega até 400 crianças, nós fazemos essa festa. Nós fazemos também, por exemplo, na época do Natal, nós fazemos em outras épocas, né? Sempre a gente está fazendo, a gente recebe, por exemplo, uma doação, vamos dizer, de chocolate. A gente distribui em todos os núcleos nossos, nós temos núcleos em vários lugares aqui na Grande São Paulo, lá na periferia mesmo e também na cidade da Grande São Paulo, onde não chega, né? Ninguém chega ali. Não chega muitas vezes a prefeitura, né? Os órgãos públicos, né? Não chega, nem assistente social chega. Mas nós temos ido, alcançado essas vidas, então o pouquinho que a gente tem, nós temos repartido tudo isso. Esse é o trabalho que o Senhor também ensinou nós fazermos. Porque às vezes você vê o trabalho da igreja, né? Muitas pessoas criticam. Não estou dizendo, tem igreja que faz um trabalho bem mais extenso, né? E dinâmico que é o nosso. Nós reconhecemos esse trabalho. Então muitas vezes você, por exemplo, já conheceu o que está por trás de uma igreja, né? Muitas pessoas criticam a igreja, não. Olha, se não fosse a igreja evangélica no Brasil, isso aqui estaria um caos. Nessa pandemia, você tem ideia de o que a igreja tem feito? Por exemplo, nós como pastores, líderes, nós também damos ali, por exemplo, atenção espiritualmente, emocionalmente a cada pessoa, porque as pessoas estão apavoradas, com medo. Porque, infelizmente, uma boa parte da mídia traz ali pânico, traz medo. Né? Uma boa parte não sabe trazer uma informação correta. Parece que eles querem causar pânico na sociedade. Então, nós por trás, por causa da maioria dos pastores, nós estamos dando ali apoio espiritual, aconselhamento, oração, dando uma palavra, fazendo o papel de um psicólogo. Nós temos no nosso WhatsApp ali dezenas de pessoas, onde todos os dias nós colocamos, aí você está precisando de algo, né? Orando por uma pessoa que está internada, a família de alguma pessoa, por exemplo, que alguém da família, né, que faleceu, está no hospital. Então todo esse trabalho, nós também damos todo esse apoio, essa atenção. Então todo pastor, ele tem essa função também. De um terapeuta de Deus, de um psicólogo, mesmo não fazendo uma faculdade, mas ele tem, a palavra de Deus ensina nós fazermos isso. Então, todo tipo de trabalho que você possa imaginar, nós fazemos. Não é? E porque é fácil, né, ficar, por exemplo, dentro de casa criticando, né? As pessoas estão na rua. Então, quando você responde só por você, é fácil, né? Você está dentro da tua casa ampla, só preocupado com você, né? Agora imagina, por exemplo, dentro de uma comunidade que tem ali 5, 6 crianças. Como que nós vamos fazer? Dentro de, né, ali numa favela, onde as pessoas vivem ali, né, aglomeradas. É fácil fazer isolamento, né? Chegar, por exemplo, diante de uma televisão, ter o seu projeto. Então eles não conhecem a realidade do povo ali dentro. Não sabem. Nós estamos dando ali um auxílio. Muitas vezes esse auxílio nem chega. Nem chega ali. Né? E aí? Você tem alguma resposta para tudo isso? Então entendamos, né? Então, quando nós estamos dentro da nossa casa, criticando um, criticando o outro, criticando aquilo, mas o que nós temos feito diante de tudo isso? O que nós temos feito? Você já pensou, né? Poder ajudar alguém? Então, quando, por exemplo, né? Quando existem pessoas que só enxergam o mundo através da sua vida. Acho que todo mundo vive aquilo que ele está vivendo. Uma casa ampla, bem, dinheiro no banco,
O aposentado todo mês chega, mas e aquele outro? Aí eu não tenho nada a ver com isso. Tem, a Bíblia ensina, nós temos. Se você é um verdadeiro servo de Deus, se você tem Jesus e você não vive isso aqui, você não tem Jesus. Falar é uma coisa, ter é outra. Então todo esse trabalho, nós temos o maior prazer de fazer isso. Temos o maior prazer. Não é? É o ano inteirinho. Você pode estar acompanhando, sempre tem ali, a gente distribuindo, por exemplo, legumes, chega lá, por exemplo, os legumes, imediatamente dali a 1 hora nós já liberamos as pessoas, já chegam, já vão à igreja, já pega ali, dividido, diante da sua necessidade, já leva para sua casa. Então tudo isso é um trabalho da Associação Beneficente El Roi. Nós estamos aqui em São Paulo, capital, na rua Lucas Padilha, número 7. Tá bom, meu amado? Então gostaria de orar por você, né? Para que você possa ver as coisas de um mundo diferente também, né? Existem muitas pessoas aí agoniadas, tristes, não sabem o que fazer, pensam, no mundo, só que aquele mundinho dela. Vamos orar. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, nós te louvamos, ó Pai querido, pela oportunidade de poder estar levando a tua santa e bendita palavra, não somente, Senhor Deus querido, em palavras, mas em atitudes, Senhor. E muito obrigado pelas vidas que têm entendido esse projeto, que têm estado conosco, meu Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus querido. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai amado Deus e poderoso, por cada pessoa, meu Pai, que tem abraçado essa causa, Senhor. E o pouquinho que tem ajudado ao próximo, meu Pai. Muito obrigado, Pai querido Deus. Que Deus te abençoe ricamente, meu amado, em nome de Jesus.